Olá, eu sou Elisa, nasci em 2007 e sou aluna da Afonso Lopes Vieira. Eu sou a Graça Sampaio, sou avó dela, tenho 75 anos e fui professora toda a vida. Eu sou Célia Afra, nasci em 1953, sou avó da Beatriz e fui professora durante muitos anos em vários graus de ensino. Olá, eu sou Beatriz, sou de 2007 e sou estudante na Escola Afonso Lopes Vieira. Então, eu gostava de fazer umas perguntas. A primeira pergunta que eu gostava de perguntar era para descrever como é que era a escola primária que frequentavam antes do 25 de Abril. Olha, a minha escola primária foi complicada porque eu tive imensas escolas primárias. A minha mãe já era professora e andava saltitando e eu saltitava com ela. De maneira que, pronto, tive muitas professoras, mas a escola que realmente me marcou mais foi aquela que eu vivi. Eu sou de Lisboa, mas vim viver para a Vieira de Leiria nos anos 50 e estive na escola oficial, na escola, como se dizia, e foi a escola que mais me marcou, exatamente. Pronto, tive duas professoras, a turma era enorme, eram muitas meninas, eram só meninas, porque naquele tempo os meninos estavam numa escola e as meninas noutra, muitas meninas, e era um meio ao qual eu não estava habituada, tudo diferente, tudo muito diferente. Olha, a minha escola, podemos dizer que era muito idêntica àquilo que nós estamos a ver aqui, aquela que eu frequentei. Portanto, frequentei uma escola em que não podia ser meninas de um lado e rapazes do outro, porque não havia número de alunos suficientes para se fazerem 4 turmas ou 2 turmas de cada género. Portanto, nós tínhamos alguns rapazes na turma, contudo, os recreios eram em separado. Portanto, nós quando saíamos para o recreio, para as atividades livres, não podíamos frequentar o mesmo espaço que os rapazes. Havia um muro que os separava. Aliás, isso também acontecia quando eu comecei a dar aulas, depois em 72. De resto, o crucifixo, na altura o Dr. Oliveira Salazar e o Américo Tomás, não era aquela fotografia que está ali, as cadeirinhas tal e qual como estão aqui, com o bata-borrão, que eu acho curioso, porque cada vez que nos enganávamos com a canetinha, nós tínhamos que salvar a escrita com o bata-borrão, a ardósia, a almofadinha para limpar a ardósia, portanto era basicamente o que está aqui nesta... Eu tinha uma esponja. Eu tinha uma esponja. Olha, sabes o que é que eu te digo? Eu não sei se era esponja, se às vezes era um trapinho. Pois, era um trapinho e às vezes, sabes pois. como é que se fazia? Uma coisa que não se deve Pois, dizer. claro. Exato. E depois limpava-se. Pronto. Era assim que acontecia na escola que eu frequentei. E a batinha, que também me diz muito. Portanto, a bata também tem a ver com as minhas memórias. Nós usávamos todos bata, porque todos tínhamos que parecer iguais, não é? Não podia haver roupas diferentes. E a escola, mais tarde, quando eu comecei a dar aulas, foi precisamente no primeiro ciclo, porque foi o primeiro curso que eu tirei, era precisamente isto. Precisamente isto. Não tinha alterado absolutamente nada. Isto em 1972, 72, 73, que foi o ano em que eu comecei a lecionar. Olha, não saímos daqui hoje, Célia. Pois não. Eu, como disse, estive em várias escolas e estive em colégios. A minha mãe dava aulas no colégio, eu ia para o colégio. E realmente nos colégios, eu tive um colégio na Parede, e em Carcavelos, e não sei o quê, não era nada disto. Não era nada disto. Isto tive realmente na escola em Vieira de Leiria. E por isso é que eu digo, foi um choque para mim, porque não estava habituada. De qualquer das maneiras, quer no colégio, quer na escola, eu tinha isto. E Era a caneta. Era a caneta, não é? Tinta permanente. Pronto, depois, exatamente, caneta de tinta permanente, já tive na 4ª classe. E depois fazíamos e depois borrava tudo, enfim, nem quero que me lembre. Mas eu concordo contigo, porque na minha 4ª classe era preciso fazer exame de admissão. Nós não íamos do 4º para o 5º ano
sem ter um exame que nos permitia o acesso ao 5º ano, àquilo que é hoje o ciclo preparatório. E então, nessa altura, os meus pais tiveram que me mudar para o colégio, porque na altura a escola pública era realmente muito diferente da escola particular, não é? Da escola privada. E nessa altura, como eu tinha que fazer o exame de admissão, eu transitei para o Colégio Santa Maria, em Torres Novas, onde eu tinha que aprofundar mais os estudos para conseguir ter sucesso no tal exame de admissão. E realmente já era diferente. Já era uma escola um pouquinho mais moderna, até porque era uma escola religiosa, portanto, com irmãs que vinham de Inglaterra e, portanto, traziam algumas novidades e equipavam as salas com outras ferramentas que não estas que estão aqui, que me trazem grandes memórias e que acho que devem ser preservadas. Estamos a falar dos anos 50. Dos anos 50. 60. Sim, 50, 50. Pois. Eu nasci em 53, anos 60. Mas eu nasci em 48, há um bocado me disse. És Sou muito mais velha que eu. velha como a Sé. Então, falaram sobre os seus colegas de turma, sobre a escola, mas como é que era a relação com os professores? Certamente não é tão amigável como nós conseguimos ter hoje. A relação com os professores era uma relação de muito respeito. Respeito, eu até podia dizer, se calhar, algum receio, para não dizer medo. Portanto, nós, rigorosamente, não tínhamos, estamos a falar dos tempos da ditadura, não é? Nós não tínhamos liberdade nenhuma para dar a nossa opinião, fosse ela qual fosse. Nós não podíamos expressar-nos sobre que matéria fosse. Se calhar nem sequer podíamos pensar. Nós nem nos atrevíamos a pensar, porque ao pensar verbalizávamos. E ao verbalizar isso podia ser mal interpretado. E, portanto, culturalmente era assim. Não tinha a ver com os professores, que eram boas pessoas, mas tinha a ver com a cultura que o país foi desenvolvendo em torno da educação e em torno da ditadura. Não podíamos pensar, nem sabíamos. Mesmo em casa nós não podíamos pensar. Os nossos pais, eu não me posso queixar muito porque os meus pais eram bastante liberais, mas mesmo assim éramos muito condicionadas, não falávamos assim cada vez que nos apetecia, como agora, nem pensar. Não, nem pensar. E depois o nosso ensino era repetir, decorar e dizer aquilo que estava no livro e aquilo que a professora nos mandava dizer. Mais nada. E, portanto, não fomentava a autonomia, não fomentava a criatividade, não fomentava a liberdade de expressão, não fomentava nada disso. Era exatamente conteúdos. Aliás, desculpe, posso continuar? Aliás, eu tive isto até ao 7º ano do liceu. Portanto, até à minha entrada na faculdade, tive a sorte, naquele tempo, de ir para a faculdade, era isto mesmo, quer dizer, mesmo quando já tínhamos 17 anos e estávamos, como vocês agora estão no 10º, eu estaria no 6º, não é? E não abríamos a boquinha. Eu era de letras, na aula de inglês ou de alemão, só abríamos a boca quando a professora nos fazia uma chamada. Mais nada. E era aquilo que estava no livro e nos exames era para escrever aquilo que estava com no livro. vírgulas e tudo. Com tudo. E nós dizíamos que quem tinha sempre mais sucesso nos exames eram aquelas que decoravam tudo ipsis verbis. E era verdade. Portanto, pensar, raciocinar, não era na altura uma competência importante. E foi falado do respeito e talvez até medo. Que tipo de castigos é que eram usados na altura em que andaram na escola primária e talvez até depois? Olha, eu castigos não tive, porque tinha em casa. Pois. Tinha em casa. Eu era boa aluna, à força, naturalmente. A minha mãe era professora, de maneira que aquilo era white book. Na escola não tive castigos, mas vi muitos castigos. Infelizmente, aqui na Vieira, no colégio não, porque nos colégios é muito diferente. Mas na escola oficial, aqui na Vieira, era régua. Umas reguadas. 10 reguadas, cada erro, cada reguada, que era assim, e bufetadas, e canadas, portanto com a cana da Canadinha, com o contador. Exatamente, com o pois. Vi muito, mas pessoalmente não sofri. Levei uma vez
uma recuada aqui na Vieira, porque todas as meninas levaram e, portanto, eu levei também. Fartei-me de chorar, naturalmente, como deves imaginar. Mas é tal coisa, é porque eu em casa, a minha mãe não brincava em serviço. Eu também não posso queixar enquanto aluna na altura, né, nesse tempo. Também procurei ser sempre boa aluna e nunca me lembro de ter levado a reguarda, mas tal como a Graça, também vi muitos alunos levarem reguardas. Mas isso vi na escola primária e vi depois também no colégio. De resto, não vi grandes castigos, tive essa sorte de não ter visto assim muitas penalizações físicas, digamos assim. Era mais o bloqueio ao nível do pensamento e o medo que se sentia. Eu, por exemplo, vejo aqui assim umas orelhas de burro, mas eu nunca vi isto na minha escola, nem enquanto professora, nem enquanto aluna. E pronto, portanto, tive esse privilégio de não ter sido massacrada com penalizações ou com castigos físicos, digamos assim. Mas deixa-me só reforçar aqui um pouquinho, voltando àquilo que a Graça dizia há pouquinho, a questão da memória. Há uma memória que eu tenho como se fosse hoje, que era, as escolas tinham uns degrauzinhos e era todos sentadinhos nos degraus das escolas, a professora com a cana como se fosse maestrina e nós todos a dizermos as tabuadas. Aquilo era uma coisa inacreditável. Portanto, isto era só para explicar como a memória era um exercício na altura muito importante. E nós éramos capazes de estar ali sentados, não nos mexíamos, e a dizer a tabuada durante meia hora, não é? Enquanto não decorássemos e não soubéssemos dizer sozinhos, aquele exercício não parava. Eu sobre a tabuada não posso deixar de contar esta, porque eu sempre fui um bocadinho torcida, pronto. Um bocadinho. A minha mãe dava-me, era o que valia, porque senão... Mas eu sou de letras, não percebo nada de números. A tabuada para mim foi um martírio. E estava na minha terceira classe, num colégio, e eu não era capaz de saber a tabuada dos 7 e dos 8, que é um horror de difícil. A professora, chamava-se Dona Teresinha, mandou a classe toda dizer a tabuada de cor para eu aprender. E para eu dizer também. E então, 2 vezes 1, 2, 2. E eu não sabia e fazia playback. E a professora descobriu e levei um ralhete daqueles. E depois em casa levei da minha mãe. Pronto. Foi assim que eu aprendi a tabuada. Foi um horror. Mas era a memória. A memória. Era fundamentalmente essa a competência que nós treinávamos. Quase a única. Nós, em relação aos professores, eu pessoalmente tinha medo, porque sou um bocadinho mais velha do que ligeiramente, do que eu sei. Pronto, uma diferença enorme. Medo. E no liceu, muito medo. Muito mais medo no liceu do que na escola primária, que eu fiz o liceu em Lisboa, não é? No Liceu Maria Amália. Eram só mulheres, as professoras eram todas mulheres, a senhora reitora era uma mulher, também, naturalmente, e nós tínhamos muito medo das professoras. Medo. Eu, por acaso, não. Eu acho que para mim foi ao contrário. Eu também estive num colégio depois, a partir do tal exame de admissão, também só feminino, só com professoras mulheres. O único homem que havia no colégio era o padre, claro, ia dizer a missa, e não tinha medo. Aquelas freiras, se calhar, eu hoje reconheço que eram um pouquinho avançadas para o tempo. Nós medo não tínhamos, tinha mais na escola primária, sim. Pois, outra. Alguma vez pensaram que ia vir a acontecer no 25 de Abril? Não. Sonhavam que ia ser assim, a liberdade? Assim, É assim, eu tinha na altura 20 anos e nunca fomos treinadas a pensar. Eu acho que os meus pais, eu acho que eram politizados, portanto, eu só mais tarde vim a perceber algumas atitudes deles enquanto eu era adolescente. Só depois de se ter dado o 25 de Abril é que eu percebi, por isso é que a minha mãe fazia isto e fazia aquilo. Mas eu acho que eles nos protegiam dessa preocupação, portanto, daquilo que estavam a sentir e a viver. Os pais protegem sempre os filhos, não é? Naturalmente. E eles também nos protegiam.
Portanto, eu quando se deu o 25 de Abril foi para mim uma admiração, e primeiro eu tive que pensar, mas o que é que aconteceu? O que é isto? O que é que está a acontecer? Eu cheguei à escola nesse dia de manhã e foi quando cheguei à escola que soube, através de uma colega já mais velha, que estava a ouvir o rádio, assustadíssima e a chorar, porque não sabia o que é que estava a acontecer. E eu também não percebi, na altura, tudo o que estava para trás, só mais tarde percebi. E percebi o quê? Percebi que a minha mãe, quando estávamos em casa e nas férias, assim ao final do dia, ela recolhia-se para o interior da casa com um transistor na altura, sintonizava baixinho e ouvia a rádio Argel. E eu não percebia porque é que ela ia para o interior da casa e dizia-nos, para não fazermos barulho. Mas, ó mãezinha, porque é que não estás ali na sala? A sala era paredes com a rua. Não, porque pode passar alguém na rua, eu não quero que ouçam o que eu estou a ouvir. Portanto, só mais tarde é que eu percebi o significado disto, não é? Claro que comecei a perceber o que é que estava a acontecer, começámos a ouvir as notícias todas pelo país, foi uma sensação que eu acho que não tem explicação. Ainda hoje, para mim, no 25 de Abril, eu não sei expressar aquilo que eu sinto. Aquela sensação de liberdade, de poder dizer, de poder comunicar, de poder pensar, de poder argumentar, de poder dar a nossa opinião, é uma sensação indescritível. Vocês não conseguem imaginar, minhas queridas meninas, não conseguem imaginar o que era antes. Eu queria também saber sobre as diferenças entre a pressão que os alunos sentiam no antes do 25 de Abril e no depois, as diferenças para continuarem os estudos e para tirarem as melhores notas possíveis, as diferenças entre. A pressão existe e sempre existiu. E agora existe muito mais. Antigamente, antes do 25 de Abril, as boas notas não eram assim tão valorizadas, até porque não havia muito boas notas, não é? Pronto. Agora as pessoas têm facilmente um 18, ou um 19, ou um 20. No meu tempo, um 14, bem. Eu quando entrei na faculdade, no primeiro ano, tive muito boas notas, depois abandalhei-me, mas pronto, um bocadinho. Tive um 14 a História da Cultura Clássica, foi a melhor nota da faculdade, e bem ficou toda a gente, eu tive 14 porque decorei, tenho muito boa memória ainda hoje, decorei aquilo tudo, e espetei com aquilo tudo à frente do padre Manuel Antunes, que era um grande senhor, e tive 14, pronto. Mas a pressão, antigamente a pressão era posta mais, daquilo que eu senti naturalmente, por parte dos pais. Porque normalmente as pessoas não iam para a escola, não era obrigatório. Quando iam para a escola faziam a terceira classe, que era o exame do primeiro grau que eu fiz na terceira classe, na quarta e tudo. E ficavam por aí, ou pela quarta classe, depois iam trabalhar, quando muito faziam o segundo ano do liceu, o quinto ano do liceu era o máximo, nos anos 60, porque dava entrada nos bancos, nas repartições públicas, etc. E tal. Nos cursos médios, pronto. Portanto, a pressão naquele tempo não era assim, era por parte das famílias. Eu tive imensa pressão por parte da minha mãe, como tu bem sabes, que já me ouviste falar muitas vezes, porque a minha mãe queria a viva força que eu tirasse um curso superior, eu tive. Agora não, agora a pressão é quase bullying dos colegas, dos exames. Eu reformei-me há uma quantidade de anos, 13, e depois, como não consigo estar quieta nem calada, dei muita explicação, e dei explicações de português do 12º ano, 11º, etc. Estudei que me fartei, que eu adoro, e tal. A pressão dos exames é uma doideira. Eu fiz o meu percurso escolar todo nos anos 60, terminei o meu curso em 71. Os exames naquele tempo eram muito mais fáceis do que são agora. Os exames agora são uma estupidez. Para já, aquelas escolhas múltiplas que ninguém entende. Muitas vezes os professores também ficam doidos a olhar para aquilo, porque aquilo é tudo tão parecido.
é horrível. É horrível. Pronto, no meu tempo não havia essa pressão. Primeiro porque para entrar na faculdade era muito fácil. Para mim não foi, porque eu era de Germânicas, era de letras, e as meninas queriam todas ir para letras, de maneira que o exame de aptidão, pimba, pimba, pimba. Mas, por exemplo, a medicina, toda a gente entrava em medicina, ou em biologia, ou em engenharia, bastava ter média de 10 no liceu. Agora é ao contrário. Agora, portanto, a pressão agora vem do sistema. Eu detesto a palavra sistema, mas vem do sistema. E não é dos professores, porque os professores têm que fazer aquilo que lhes Os mandam. professores também são pressionados. Pois, exatamente. Eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho que hoje há muito mais pressão do que havia antigamente. Porquê? Porque hoje há muita competição. E há uma competição sem fair play. Custo o que custar. A todo o custo. Mesmo que a minha filha não tenha vocação para, ela tem que tirar um curso superior. Portanto, e eu costumo dizer, eu digo isto já há algum tempo, já quando era professora e diretora de turma, às vezes tinha esta conversa com os pais dos meus alunos. É que às vezes os pais reveem o seu sucesso no sucesso dos filhos. E os pais podem ser muito bons pais e para uma criança, para um adolescente, serem excelentes, e ele não tirar um curso superior. O importante é que ele tire um curso para os quais tenha aptidão, consiga exercer aquela função com sucesso. E gosto. Porque é isso que a sociedade precisa. Pois. E se sinta feliz. Ponto. Mas a sociedade hoje não pensa assim. Portanto, a pressão hoje é uma coisa horrível que devia ser abatida. Claramente. Portanto, mas que é também cultivada pelos média. E pelos rankings. Os rankings. E, portanto, olha, eu perdono, mas eu tenho que dizer, a nossa escola tem que levar uma alteração profunda. Há questões que têm que ser profundamente alteradas. Uma delas é a avaliação. São os rankings. São esta pressão para se tirarem notas altíssimas. É esta forma de entrar na faculdade, que às vezes não entram aqueles que vão ser mais felizes e que vão ter mais sucesso profissional. E a sociedade precisa que eles tenham sucesso profissional. Para que é que nós queremos um médico se ele depois não for bom médico, não é? Portanto, isto tudo tem que ser revisto. Agora, responder à tua pergunta e comparando com o que era antigamente, não tem nada a ver. Eu nunca senti pressão. Nunca senti pressão. Nem dos meus colegas, nem da sociedade, nem da família, nem de ninguém. Estudei porque os meus pais, e tradicionalmente na família, todas as primas, irmãs da minha mãe, e as primas, toda a família, toda a gente estudava, porque eles entendiam que era muito importante para nós. E nós continuámos os estudos, mas sem pressão. O meu pai só me dizia assim: filha, olha que é um sacrifício grande que os pais fazem tu estás no colégio. Portanto, aproveita o máximo que conseguires. Aproveita. Portanto, nós também não éramos rebeldes, nem tínhamos grandes problemas, mas nunca senti aquela pressão de que ou fazes ou não sei o quê, não é? Nem deles, nem da sociedade em si, nem das próprias professores, nem dos diretores, nem nada. Eles queriam que nós tivéssemos sucesso, mas pela nossa realização pessoal. Portanto, agora, hoje está completamente diferente. Eu não sei se eles queriam que a gente tivesse sucesso. Queriam, as minhas freiras queriam que eu tivesse boas freiras. Mas eu andei na escola pública. Pá. Não, eu andei no Liceu Maria Amália, que era a coisa mais fascisante que havia em Lisboa. Pois, mas eu andei na privada. Pois. Era fascisante. Era de tal forma fascisante que a senhora reitora tinha, e agora não sei porque agora é uma escola secundária de sucesso, não é? Em todas as salas de aula havia um intercomunicador e a senhora reitora ouvia o que as professoras diziam na sala de aula. E quando achava que tinha de falar, falava pelo intercomunicador e interrompia as professoras. Isso era o controle que ainda vinha da ditadura. Foi nos anos 60, era a ditadura, alta ditadura, pá. Não sei se eles estavam interessados em que a gente tivesse. Quer dizer, olha, pronto. Não, eu acho que as minhas professoras ficavam felizes com o nosso sucesso. Eu senti isso. Agora, pressão não. Pressão tive em casa, da escola e dos colegas também não. Agora, hoje esse assunto dava tema para conversarmos durante muito tempo. Hoje, vamos, menina,
Então, A gente já viu o limite disto. não se preocupe. Então, pai, eu tivesse que dizer uma palavra, um adjetivo, para antes e o depois do 25 de Abril, que palavra seria essa? Uma palavra. Sim. Antes do 25 de Abril, a palavra que mais horrorizava as pessoas é medo. Medo. Depois do 25 de Abril, sem dúvida alguma, liberdade. A liberdade. Eu alinho no medo. Medo de tudo e de todos. Medo de tudo e de todos. Da família, dos vizinhos, porque podiam ir informar para a PIDE. Medo dos professores, medo do padre. Eu não, porque eu chumbei sempre por faltas na catequese. Medo de toda a gente. Outra coisa que eu gostava de saber é a diferença entre os livros que se liam fora da escola e os livros de matéria, a diferença entre os atuais e os antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, os manuais eram livro único. Portanto, agora cada escola escolhe o livro que quer, não é? O manual que quer, para história, para geografia, para inglês, não sei o quê. Antigamente havia um livro. Na escola primária havia aqueles livros da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe. Na quarta classe já havia 2 ou 3 que mais ou menos escolhiam, porque o Sidónio, o meu marido, não teve o mesmo livro da quarta classe que eu, curiosamente. Mas havia o livro único, pronto, e era aquilo, até porque o livro único era feito pelo Estado, pelos ministérios, de acordo com a ideologia do sistema, não é? Portanto, até o livro da primeira classe, para além das primeiras letras e das primeiras frases e dos primeiros textos, tudo era para nos levar, para nos inculcar, não é? Dentro da cabeça, aquilo que o Estado queria de nós. Tudo tinha a ver com a ditadura. Exatamente. Nós Éramos programados para aquilo. Deus, pátria e família. Deus, porque a religião era tudo. O livro da primeira classe, no fim, tinha as orações. A Ave Maria e o Pai Nosso e não sei o quê. Eu já ia dizer, mas eu tenho que dizer isto. Eu nunca aprendi com uma tabuada as orações. E então a professora, aqui na Vieira, obrigou-me a escrever 20 vezes a Ave Maria. Esses eram os castigos que muitas vezes aconteciam na altura, era escrever muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes, pronto. Até lá ficar. Até lá ficar. Inculcar. Deus. Depois, pátria, porque tudo era o Salazar. O Salazar era o presidente do Conselho. Era quem mandava em tudo e em todos. E nós obedecíamos cegamente. Toda a gente obedecia cegamente. A mãe da Célia tinha que ir ouvir a rádio escondidinha para ninguém, porque se alguém da PIDE podia passar e ir denunciar. Exatamente, denunciava e ela tinha problemas. Entravam os polícias da polícia política, que se chamava PIDE, antes disso chamava-se PVD, era a PVD. A PIDE entrava em casa e era capaz de rebuscar tudo e levar a mãe, levar o pai. E prendiam. E levavam e pronto. Ninguém questionava, não era questionado. Nada. Aquilo era. Nem havia advogados de defesa. Pois não. Eram os tribunais. E os tribunais. Pronto. Então, os livros. No liceu, portanto, na escola secundária, como se diz agora, havia o liceu e a escola técnica. Eu tive a sorte de ir para o liceu e o Célia também. Pronto. No liceu era também livros únicos. Agora não. Agora vocês agora têm uma coisa maravilhosa que é a internet, que tem tudo, não é? Mas mesmo antes da internet, já enquanto nós fomos professores, depois disso, os livros, havia livros diferentes. E a nossa preocupação enquanto professoras era escolher um livro que melhor se adaptasse às regiões, àqueles alunos daquelas regiões, que necessariamente não são as mesmas necessidades de outras regiões do país. Portanto, havia várias hipóteses e nós pessoas é que escolhíamos aquilo que achávamos que era melhor. E ainda hoje. Mas hoje já há menos. Também houve uma altura que era uma panóplia de livros, que até era difícil para nós escolhermos, para além do despesismo que era e da sustentabilidade em relação ao planeta. Eu só queria dizer uma coisa, para além dos livros escolares, tínhamos pouco mais, ou quase nada. Eu lembro-me
de haver uma biblioteca itinerante, que era a Gulbenkian, que eram uns carros, que iam passando pelas vilas e pelas aldeias para se poderem requisitar livros. Mas os livros também eram muito limitados àquilo que o regime permitia que nós pudéssemos ler, não é? Eu tive mais sorte. Pronto, é sempre a sorte de morar em Lisboa, não é? de estar na capital. Nunca eu não tive essa experiência, com muita pena minha, Eu fui da biblioteca requisitada para mim e para a minha avó, os Exato. livros de capa azul. Depois da Marrom dele. Pronto, mas tínhamos bibliotecas, eu morava em Sintra, como tu sabes, não é? E logo abaixo da casa onde morava e onde a minha mãe dava aulas, tínhamos a biblioteca municipal. Pronto, de maneira que. Mas eu era muito preguiçosa. E a minha mãe obrigava-me a ir para a biblioteca e dizia: hoje vais ler Júlio Diniz. E eu lia Júlio Diniz. Mas mesmo as municipais também havia no município, em Torres Novas, mas eram muito limitadas àqueles que eventualmente o Estado queria que nós lêssemos. Até porque havia a censura, não é? Nada. Havia a censura. Que não deixava publicar. Não era só nos jornais, era também nos livros, não é? Portanto, os romances dos autores portugueses, então estrangeiros ainda pior, não é? Ia tudo à censura, claro, passava, e depois havia os livros proibidos. E depois havia pessoas que tinham os livros proibidos em casa, escondidos nos candeeiros, atrás dos armários e não sei o quê, escondidos com medo da vida. Era mesmo medo grande. Mesmo. Sim. Muito. E não se podia falar na altura, portanto, ficção era uma coisa que não existia, porque não se podia falar de qualquer coisa, de suicídios, tragédias. Porquê? Porque isso punha em causa o Estado, não é? Punha em causa a política, não é? A ditadura. Portanto, não se podia falar de nada que fizesse as pessoas mostrarem que estavam infelizes, não estavam satisfeitas. Portanto, todos esses temas eram proibidos e não faziam parte da... E ainda mais proibido era tudo o que se relacionava com as mulheres. Sim. A gravidez, uma palavra que não se usava. É que nem pensar. Quase que encobriam a gravidez. Nem pensar. Falar em grávidas, nem pensar. Onde é que se mostrava a barriguinha? Nunca era o mais escondido possível. Era uma vergonha. As pessoas que tinham 2 ou 3 ou 4 filhos de seguida, coitados, porque não havia pílulas nem outras coisas que felizmente há agora, eram olhadas assim, como quem diz que malucas, e não sei o que, era horrível. Menstruação, nunca se falava. Era uma palavra absolutamente proibida. Sexualidade. Nada disso. Não. Nada. Não se podia. Nada. Nem nenhum texto podia referir, nem na oralidade se podia conversar sobre essas matérias. Nós éramos perfeitamente bloqueadas a tudo aquilo. Vocês não imaginam a diferença que é, porque hoje na tua escola não é assim, pois não? Vocês falam de sexualidade. Falamos. Eu, ano passado, na manhã, em cidadania, tínhamos essa disciplina, não é uma disciplina, mas falávamos sobre o corpo humano, sobre E muito normalmente. E muito normalmente, ainda bem. Mas no nosso, até o corpo humano era com muita limitação. Havia órgãos do corpo humano de que não se falava, naturalmente. Os órgãos sexuais não existiam. Não. Era tabu. É que nem pensar. Falávamos Não, quer dos dizer, sistemas, O respiratório. o digestivo, a Eram os circulação. Havia mapas com esses aparelhos. Aqui há. Mas só isso. esses. E os clientes também os clientes. Mas pronto, nada mais. Mas era realmente tudo muito limitado. E de fora do país também não sabíamos nada. Não sabia como é que era a Europa. Até Sabíamos porque não podíamos fisicamente. comparar. Pois não. Não podíamos comparar. Era tudo proibido. Tudo proibido. Diz. notavam diferença agora dos seus colegas de turma para depois que foram professoras, notavam diferença dos seus colegas de turma para depois para os seus alunos? Comportamentos, ações, brincadeiras, forma de ser? Ainda bem que me falas nisso. É assim. Muitas vezes as famílias hoje queixam-se e os pais, que estão muito dentro da escola, antigamente não, os pais estavam afastados da escola, até tinham receio de falar com os professores. Mas muitas vezes queixam-se que a escola não dá, que a escola falta isto, falta aquilo. É verdade, mas é bom sermos assim porque nós temos que ser ambiciosos e querer sempre o mais e melhor. Querer evoluir faz parte da natureza e é bom que assim seja. Mas é preciso termos memória coletiva. E aquilo que eu
tive o prazer de vivenciar, desde que, enquanto fui aluna antes do 25 de Abril, professora antes do 25 de Abril e professora depois do 25 de Abril, a evolução que eu consegui vivenciar é de uma dimensão que não se pode, é ilimitada. É indescritível. Eu posso dizer, por exemplo, que os meus primeiros alunos, em 1972, e não era um ambiente muito pobre, era aqui num concelho relativamente perto, eu tinha alunos que iam descalços para a escola. Eu tinha alunos que não tinham material escolar, nada. Eu tinha alunos que comiam sopas de cavalo cansado ao pequeno almoço. Outros nem pequeno almoço tomavam. E a escola não tinha nada para lhes oferecer. Nós não tínhamos o leite, nós não tínhamos a fruta. Nós, às vezes, era através de algumas famílias mais abastadas na região, na freguesia, na aldeia, que conseguíamos chamar a atenção para algumas famílias que passavam extremamente mal. Aqueles alunos chegavam à escola sem condições nenhumas para poderem aprender. Mais tarde, as coisas começaram a ser completamente diferentes. Eu já, enquanto professora, apareceu o apoio do leite para o suplemento alimentar, da fruta, foi a campanha da fruta. Ainda hoje, as cantinas escolares que têm o apoio aos alunos carenciados, do escalão A, que têm direito à sua refeição, eventualmente até poderem levar para casa se realmente é uma família carenciada. Este apoio social, este estado social, que nós temos a felicidade de usufruir e de poder contribuir para que ele exista, não tem nada a ver com aquilo que era antes do 25 de Abril. Portanto, evoluímos bastante, principalmente na solidariedade, que é uma das bandeiras, para além da liberdade e da igualdade, do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Nós realmente, felizmente, agora temos essas benesses. Claro que não estamos no melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos não existe, não é? E muito menos em Portugal, que é um país pobre, naturalmente sempre foi sem pobre, grandes recursos, não é? É preciso ver que a nossa como é que se chama? Democracia tem 40 e tal anos, vai fazer 50, não é? E sabe Deus, e não nos podemos comparar com países que têm democracia desde o século XIX, alguns, Inglaterra, por exemplo, e mesmo em termos educacionais e culturais, não tem nada a ver o nosso país com outros da Europa. Portanto, porque 50 anos a história é muito pouco. É muito e nós vamos pouco. fazer para o ano 50 anos do 25 de Abril. É muito pouco. E mesmo neste pouco tempo, já vemos um salto enorme. Avançámos imenso. Mas aí até aos anos 80, 90 já foi bom. Mas até a nossa entrada na CEE, nós passámos mal. E nós entramos em 86, não é? Como toda a gente sabe. Nós passámos mal. Havia pobres, muitos pobres. E agora hoje também há, mas uma pobreza diferente. É muito diferente. Por exemplo, Célia, eu que sou mais velha do que tu. Não digas isso tanta vez. Mas é verdade. Não se nota. Eu, quando fui para a escola primária, ninguém me obrigava a ir para a escola primária, nem a ti. Íamos porque as famílias queriam. Obrigavam, quer dizer, achavam bem. Exato. A minha mãe achou bem. Então, eu para entrar na escola primária tinha que levar uma vacina contra a varíola. Era uma caneta, não era? Era horrível. Era uma canetinha, assim, uma coisa. Ficava a marca para sempre. Eu fui tanto chorar. Porque para chorar não é preciso. Pronto, era preciso a vacina. Ora bem, hoje os bebés nascem, são logo vacinados, e hoje há muitos anos, felizmente, não é? Vocês foram, vacinas, tudo e mais alguma coisa. Eu, para entrar na escola primária, a minha avó, porque a minha mãe na altura não é? A minha avó foi comprar uma vacina, que lhe custou não sei quantos, em Algés, e foi metade para mim e metade para o meu primo. E, portanto, pagou a vacina, nós levámos a vacina na Cruz Azul, nunca mais me esqueço, que era uma coisa privada, não é? Uma coisa, para poder entrar na escola primária. Isto foi há pouco tempo. Isto foi nos anos 50. Foi ontem, não é? Foi ontem. Quer dizer, agora não. Felizmente,
não é? As famílias não têm que passar por isso, nem por outras coisas. Passava-se muita fome. Agora também, mas isso é em todos os países, pronto. São questões diferentes. São questões sociais que não vamos às vezes não, discutir. que é difícil resolver, não é? Pronto. Mas passava-se Eu só muita queria, fome. vocês não me perguntaram nada, mas eu vou aqui simular uma pergunta, porque nós somos todas mulheres, não é? Somos mulheres. Todas Não aqui. não só de vestir, como a diferença que havia entre a mulher e o homem. Antes e depois, não é? O homem era sempre o homem a trabalhar e a mulher ficava em casa com os filhos. Sim, tradicionalmente, porque a mulher dependia do homem. A mulher não tinha. Exatamente. Diferente. A um nível inferior. Por exemplo, não sei se alguma vez te contei nas nossas conversas, que a mulher durante muitos anos, a mulher professora, já que estamos a falar das professoras, a mulher professora tinha que pedir autorização para casar. Ao Estado. E o Estado só permitia que ela casasse se verificasse que o cavalheiro com quem ela ia casar tinha condições para não depender dela. Ou seja, estás a ver A aqui? minha professora Já tinha um vencimentozinho e, portanto, evitava que. Portanto, tinha que ser o homem sempre a ganhar mais e a ser o chefe de família. como se dizia na altura. Portanto, nós aí, e tu vais completar este meu raciocínio, mas eu acho que, eu sinto isso. As mulheres também diziam hoje, ainda não há igualdade. Eu sei, pois não. Mas já se evoluiu imenso nessa igualdade. E para que isso contribua, eu costumo dizer, em algumas formas em que às vezes participo sobre esta temática, que isso depende do homem e da mulher. Nós também temos que fazer com que isso aconteça. É que muitas vezes ainda temos este peso cultural e temos dificuldade em avançar, não é? Quando nos propõem alguma coisa. E muitas vezes as mulheres são segundas linhas. São segundas linhas, não são primeiras. Vejamos, portanto, na política, não é? Na Assembleia da República, quantos deputados há homens, quantas mulheres há mais por causa das cotas. Porque se Mas não fossem as cotas. mesmo assim, mesmo assim, mesmo com cotas que foram impostas pela Europa, não é? Claro. Mesmo com cotas, para que as coisas começassem a ter outro rumo, as mulheres vão sempre em segundo e depois em quinto, não é? Um homem e uma mulher, depois pode ser dois homens e depois volta a ser mulher. O que é que acontece? Num distrito, para as eleições legislativas, por exemplo, onde se elegem 3 pessoas, vão logo 2 homens e uma mulher. Agora somas os distritos todos e vês o que é que isso é. Porque muitas vezes a mulher tem, está bem, eu aceito, mas só se for em segundo. Em primeiro não quero ir. Portanto, nós temos que tirar isto da nossa boca. Quando nos convidam, quando nós nos sentimos capazes, devemos ir. Avançar. Seja em primeiro, em segundo ou em terceiro. Portanto, esta igualdade, porque todas nós lutamos, virá a acontecer mais cedo ou mais tarde, mas depende do homem e da mulher. Ou seja, depende das pessoas. Não concordas comigo? Concordo, absolutamente, mas eu, já que estamos numa de memória, voltava um bocadinho atrás. Realmente as mulheres não existiam, não é? As mulheres praticamente não existiam para tomar conta da casa, para fazer o comer, para tomar conta das criadas, não é? As que tinham criadas. As criadas não eram ninguém, eram escravos. Pronto. E para ter filhos, penseada, não é? Procriar, exatamente. Uma mulher que. Uma coisa importante: os homens podiam bater nas mulheres e até matá-las se quisessem, porque estava na lei. Na lei de 1933, os homens eram os donos das esposas, das mulheres. E ponto final, pronto, não é? E tal e qual, precisavam de autorização. A minha mãe sempre trabalhou. Quando casou com o meu pai já era funcionária, era uma administrativa, como se diz agora, pronto. Mas ela queria muito ser enfermeira, porque a minha mãe era uma pessoa de ajudar. Queria ser enfermeira. Não pôde ser, porque o meu pai não deu autorização. Claro. O meu pai não deu autorização porque ela tinha que fazer turnos durante a noite. E o meu pai não, é que nem pensar que a minha mãe saísse para ir trabalhar à noite. Eu tenho ideia de que aquelas mulheres que às vezes saíam um bocadinho deste contexto, ou seja, que eram um bocadinho mais atrevidas,
ou que pertenciam a uma banda, ou que faziam parte de um grupo de teatro, ou que faziam qualquer Muito mal. já eram um bocadinho olhadas de Muito lado. mal Ou vistas. seja, elas tinham que ter muita energia para poder fazer essa atividade. Ou porque saíam à noite, pontualmente para alguma atividade. Até mesmo no âmbito social, elas eram ali um bocadinho mal interpretadas. Porque o lugar delas Em era casa. Em casa. Bom, Em casa. Ponto final. Não, podem continuar, Sim. naturalmente. As memórias, a história, como estava a falar. olha, minha querida, então, Elisa e Beatriz. Vocês gostaram deste bocadinho que estivemos aqui? Eu gostei. Podemos marcar um serão para continuar a conversar, porque a história é fundamental. Se nós não conhecermos bem o passado, não percebemos como é que as coisas evoluíram e não conseguimos perspectivar o futuro com sucesso. E é para isso que nós cá estamos todos. E olha, boa sorte, sem pressão, estejam tranquilas, Naturalmente. capacitem-se, ou seja, trabalhem as vossas competências, porque um dia vão ser felizes com toda a certeza. Fazemos bons Beijinhos. beijinho, beijinho. E para as vossas Beijinho, professoras beijinho. também. E as nossas professoras também. As vossas, São as vossas. queridas elas. Muito obrigada. Ai, obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada a nós. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Foi muito bom. Foi muito bom. Então, depois disto tudo, desta conversa toda que nós tivemos para aqui, qual é a impressão com que as meninas ficam daquilo que nós dissemos? O que é que vos parece que foi o antes e o depois? Opa, eu estou muito feliz de ter nascido no ano em que nasci. Quer que faça assim isso, professora? Não, deixa estar. Eu dou muitas graças pelo ano em que eu nasci e por ter nascido e experienciado toda a minha vida depois do 25 de Abril, que eu acho que não seria capaz de ter aprendido a minha aprendizagem ser da mesma forma que a vossa, e os castigos marcaram aqui um bocadinho, estar só a ouvir, agora imagino experienciar e vivê-los dentro da sala de aula, cuidar de todo o vídeo. Eu concordo com o que a Beatriz disse e eu acho que é a parte de não se poder pensar. Hoje em dia no ensino é-nos muito incentivado e pedido que pensemos por nós próprios.